Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui essa leitura desse livro, Cadê a Vaca Gorda, de Arão Henrique Xavier. Espero que vocês já estejam entendendo, né, a leitura desse livro, que é bem enriquecedor. Eu estou aprendendo muito, mas não só aprender, nós precisamos praticar. Quando nós praticamos, nós aprendemos mais e mais. E também repartir aquilo que nós estamos recebendo. Porque esse livro está sendo realmente uma bênção. Então, vamos continuar aqui. Desenvolvendo princípios de honra. Há pessoas hoje que são muito pobres nos princípios de honra. Vou levantar algumas questões que devem ser avaliadas por você. Honrar os pais. A palavra de Deus diz em Provérbios que a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Provérbios 20, 21. Existem filhos que estão contando os dias da vida do pai e da mãe, esperando a morte deles para ficar com a herança. Como Deus pode abençoar esta atitude? Outros, de maneira menos escandalosa, estão matando os pais à prestação, de tanto que vive dando prejuízo, pedindo dinheiro emprestado para saldar dívidas descontroladas. Pais podem ajudar, mas nós é que devemos abençoá-los. Eu vou dar uma palavra para os pais. Se o seu filho entrou no enrosco e você já o ensinou como deveria agir, deixe a bomba estourar na mão dele. Não fique socorrendo as besteiras dele. Deixe-o aprender. Socorra uma vez e ensine. Se ele teimar de novo, largue-o para passar dificuldade. Pois somente assim irá perceber o quanto custa as coisas. Aprenderá mediante o sofrimento. Dar a seu filho tudo o que ele quer pode ser errado. Às vezes, pois ele vai acreditar que deve ganhar todas as coisas e que isto é uma obrigação do pai. Dê presentes, agrade-o, mas acostume-o também a conquistar as coisas, a fazer algo para merecer o que vai receber. Faça custar alguma coisa e ele aprenderá a dar valor ao que recebe e a honrar a quem lhe dá. Quando foi a última vez que você comprou um presente para o seu pai e para a sua mãe? Não estou falando de Dia dos Pais ou Dia das Mães, porque esses dias já viraram moda. Fica até chato se eu não der. Estou falando do dia a dia, dar presente simplesmente porque os ama, para honrá-los porque eles o puseram no mundo. Honrar as pessoas que levaram você a Jesus. Essas são muitas vezes chamadas de pais na fé. Qual foi a última vez que você deu um presente para a pessoa que levou você a conhecer Jesus? Você sabia que Deus usou essa pessoa para tirar você do inferno? Era para você ir para o inferno e Deus usou essa irmã para falar de Jesus para você. Qual foi a última vez que você honrou essa pessoa? Honra aos seus líderes. Você tem honrado os seus líderes, as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida, os seus pastores? Honra aos que honram você. Devolver presentes, agradecer, reconhecer, tudo isso é justo. Há um velho costume entre as mulheres, quando desenvolve uma vasilha ou uma panela emprestada, uma amiga, de devolvê-la cheia. Que exemplo? Ajustando as intenções do seu coração, porque estou fazendo. Comumente, nos enganamos sobre os nossos motivos. É necessário uma vigilância contínua em nosso coração para discernirmos o que está nos levando a fazer as coisas em prol dos outros e de Deus.
Deus valoriza a verdade que cada um de nós busca no seu íntimo. Salmo 51:6. Não que Deus desconheça o que vai em nosso coração, mas Ele deseja que sejamos conscientes a respeito de nós mesmos. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66:18. Discernindo o pão da semente, 2 Coríntios 9, do 10 ao 11. Conforme já explicado, Deus nos dá recursos materiais para que sejam usados de dois modos. Primeiro, como pão para suprir necessidades pessoais. Segundo, como semente para suprir necessidade da obra de Deus através da nossa fidelidade nas primícias, nos dízimos e nas ofertas. Compreender a distinção entre semente e pão é importante. Se você come ou deixa de comer o pão, é uma escolha sua, mas a semente não pode ser comida ou não haverá mais pão. A semente deve ser semeada para que produza mais trigo e se transforme em pão. Quando tomamos das primícias, dos dízimos e das ofertas e os comemos, estamos roubando a Deus, roubando o meio pelo qual Ele estipulou nos abençoar. Por vossa causa, repreenderei o devorador. Malaquias 3:11. As nossas sementes que lançamos ao Senhor são as armas usadas para espantar as feras que querem devorar as nossas finanças. Entendendo a lei da semeadura. Quem sempre viveu em uma cidade grande talvez não tenha a noção exata do valor da semente para a prosperidade do agricultor. Há 3 benefícios claros que se obtém quando entendemos a lei da semeadura, isto é, a da fidelidade contínua nas primícias, dízimos e ofertas. Primeiro, plantando é que se colhe. Não é possível colher do nada. Há um momento inicial que é o da obediência, semear, desenvolvendo o dízimo, pois este pertence a Deus, dando a oferta. Não iremos colher sem obediência. Seguindo, colhemos e o que plantamos. Se somos generosos, colhemos generosidade. A medida que medimos é a medida com que somos medidos. Lucas 6,38. Se ofertarmos com alegria o Senhor recebe e nos recompensa. 2 Coríntios 9,7. Não se planta abacate para se colher limão, nem laranja para colher melão. Cada semente gera um fruto, segundo a sua espécie. A nossa obediência no dar a semente deve ser feita com fé, que Deus cumpre a sua parte. Não é por nosso interesse que isso acontece, mas pela fidelidade dele. Terceiro, a perseverança nos dá o benefício da colheita contínua. Quem maneja a terra e as sementes sabe, uma planta bem selecionada, uma semente aperfeiçoada irá produzir muitas colheitas abundantes. Quanto mais exercitarmos a nossa fé, mais seremos prósperos. Agora nós vamos entrar no 8º e último capítulo, princípios de contribuição. Por um período da minha vida, eu fui um mau mordomo. Administrei de modo errado aquilo que Deus colocava na minha mão. Quando consertei aquela situação, houve um milagre em minha vida. De igual modo, tudo que Deus quer fazer com você é transformá-lo em um bom administrador. Ele não quer puni-lo, castigá-lo, nem soltar o devorador em sua vida.
Ele quer abençoar você. Creia. Deus quer que a sua vida financeira venha a ser resultado de boa administração e de fidelidade. Não coma a semente, coma o pão e usa a semente para plantar. As suas primícias, os seus dízimos e as suas ofertas são sementes. Por exemplo, honre a Deus com as suas primícias, dividindo o seu salário por 30 e consagrando ao Senhor o valor do primeiro dia. Outro exemplo, empresários, o dízimo do seu prolabore não é o correto. Você deve dizimar sobre tudo o que ganha lá. O valor que você leva à casa de Deus é realmente o seu dízimo. Você não consegue enganar a Deus. Quando você não dizima corretamente, você amarra a sua vida financeira. Malaquias 3 está dito. Vós me roubais. Deixe-me apresentar mais vagarosamente e dedicamente os princípios que segue a sua contribuição para Deus, para a sua obra. O fundamento das primícias e das ofertas. A palavra oferta, no original hebraico, tem algumas transliterações, isto é, diferentes formas de escrever. Assim, reconhecemos que há tipos diferentes de oferta, segundo as palavras utilizadas. A palavra oferta utilizada em Malaquias 3:8 é uma palavra hebraica chamada terimã. Acho que é assim que se lê. Lê-se terumã. Essa palavra no original hebraico significa primícias. E primícias é um tributo que deve ser trazido à casa de Deus, tanto quanto seus dízimos. Essa é uma revelação que Deus tem trazido, não hoje, esses dias, mas algo que já estava na palavra. Porém, durante muitos anos ficou oculto, ficou no esquecimento da igreja de Deus. Por isso, Deus fala que nós o roubamos quando não trazemos as ofertas, as terimãs, as primícias. Em Gênesis 4, do 1 ao 5, encontramos dois tipos de ofertas, a de Abel e a de Caim. Caim trouxe uma oferta ao Senhor, no original, uma mical. Para entender o significado deste gesto de Caim, é necessária uma pequena explicação. A Bíblia foi escrita em 3 línguas, hebraico, grego e aramaico. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego e em algumas partes em aramaico, principalmente aquelas partes em que são transcritas as palavras de Jesus, porque ele falava o aramaico no dia a dia. A palavra oferta no original hebraico para a oferta de Caim é minkal. Esta é a palavra usada quando se referia à oferta voluntária, uma oferta que eu dou se eu quiser, o quanto eu quiser, como eu quiser. A oferta voluntária é uma oferta espontânea, livre, não existe um valor estipulado, não é uma exigência. E quando Caim chega diante de Deus, ele oferece uma minkal. Já Abel trouxe das primícias o teramãs, isto é, Abel estava obedecendo a um preceito. E no final do versículo, Deus fala de oferta, porque é uma oferta terimã. E ele se agradou disso. Porque Deus rejeitou a oferta e a pessoa de Caim e aceitou a oferta e a pessoa de Abel? Deus não rejeita a oferta, ele rejeita a pessoa, porque a nossa oferta está ligada ao nosso coração, à nossa atitude, à nossa obediência. Quando eu trago uma oferta, Deus está
não só recebendo a oferta, mas recebendo a minha atitude, a minha pessoa, porque Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel, porque havia um princípio já praticado pelos seus pais de levarem primícias a Deus. O que é primícia? É a primeira parte de um todo. Todas as vezes que se colhia o primeiro fruto do trabalho, ele era separado e levado como oferta a Deus. Toda a primeira cria de um animal era oferecida ao Senhor. Todas as primícias do gado, da terra, do plantio e até primeiro filho, o primogênito, eram separados e ofertados ao Senhor. Caim desprezou esse ensinamento, mas Abel não desprezou. A primeira coisa na área financeira que aparece como contribuição na palavra são as primícias. As primícias nasceram antes dos dízimos no Éden, mas os dízimos nasceram em Abraão, que os pagou a Melquisedeque em Gênesis 14, 20. Há quem diga: eu não preciso dizimar, porque estou na época da graça. Mas o dízimo foi na época da lei. Entenda uma coisa: o dízimo não nasceu na lei. O dízimo foi aprovado pela lei. O dízimo nasceu em Abraão, muitos anos antes da lei. A lei veio com Moisés, e Moisés veio depois de Abraão. Quem praticou o dízimo pela primeira vez foi Abraão, antes da lei. Moisés só confirmou o que Abraão fez por revelação de Deus. E Jesus, quando se refere à ordem de Melquisedeque, confirma os dízimos como Moisés também confirmou aquele que tinha sido estabelecido por Abraão, que nasceu no coração de Deus e Deus colocou no coração de Abraão. Agora podemos entender o que acontece quando Abel separou as primícias, levou a Deus e ele aceitou uma oferta. Aceitou a sua pessoa e rejeitou a oferta de Caim e a pessoa dele, porque Caim levou a Deus um mincal, uma oferta escolhida por Caim dentre os frutos, e não uma terimã, as primícias, um ato de obediência. Não era questão de valor, mas de honrar a Deus, obedecer ou não. Há uma bênção tremenda na fidelidade financeira a Deus. É a primeira coisa na qual precisamos ser fiéis, é aprendermos a trazer as nossas primícias da casa do tesouro. As primícias são um tributo, lemos em Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, tanto quanto os dízimos são um tributo ao Senhor. E quando não levamos nossas primícias a Deus, estamos roubando ao Senhor, assim como roubamos a Deus quando não levamos nossos dízimos. O fundamento do dízimo. No que é que Deus fala o que o povo estava roubando dele em Malaquias 3. Nos dízimos e nas ofertas. Deixe-me compartilhar algo importante. Por que é que Deus não fala que o povo só estava roubando dele nos dízimos? Se oferta é algo voluntário, como pode alguém roubar uma coisa que ele é livre para dar ou não? Na verdade, durante muito tempo na minha vida, esse texto me trazia um questionamento, mesmo já sendo pastor. Eu conhecia o conceito de que dízimo era um tributo, a 10ª parte de tudo que passa na minha mão. Me pertenceria mais ao Senhor e eu roubo quando toco nisso. Por outro lado, sempre fui ensinado que a oferta é algo voluntário e eu dou o quanto eu quero. Se eu quero, eu nunca olhei para a oferta como um tributo, assim como o dízimo. E foi na Bíblia que encontrei a resposta como somente poderia ser. Como pagar as primícias? Queridos, vamos ficar por aqui com essa leitura e amanhã nós vamos continuar novamente. Fiquem comigo.